Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso canal. Vou começar, vou estar iniciando hoje uma série de videoaulas aí, uma série de vídeos falando sobre o Symfony Framework, tá? É um framework PHP aí bem robusto, tá? Bem popular e que é bastante utilizado aí por vários profissionais, de tecnologia ao redor do mundo. Bom, então a ideia aqui é de trabalhar desde a parte introdutória, tá? Como a parte da instalação, os principais conceitos, entender a estrutura de diretórios que um projeto do Symfony tem. E também, obviamente, desenvolver alguns pequenos códigos, alguns pequenos projetos aqui, onde a gente consiga desenvolver pequenas aplicações utilizando o Symfony, conectando com o banco de dados, fazendo inserções, edições, pesquisas, entendendo os componentes, os recursos que o Symfony Framework fornece, tá? O Symfony ele trabalha dentro da famosa arquitetura de MVC, com Models, Views e Controllers, e atualmente ele está aqui na versão 6, tá? Devido à minha versão do PHP instalada aqui, a gente vai trabalhar com a versão 5, só que para as nossas aulas aqui, para os nossos vídeos que a gente vai trabalhar no nível mais não tão aprofundado, tá? A gente vai começar a ver o básico, o que cada um precisaria ter de base para o Symfony. Então a versão 5 e a versão 6 não vai ter tanta diferença, tá? Os códigos que a gente desenvolver aqui serão perfeitamente compatíveis também com a versão 6 do framework, tá? Bom, para que você consiga acompanhar aqui esses vídeos, é necessário, obviamente, que você tenha o PHP instalado aí na sua máquina, tá? E configurado como variável de ambiente. Vai ser necessário também que você tenha o gerenciador de pacotes, do PHP, o Composer, tá? É bom que você tenha, importante que você tenha instalado também. Por quê? Porque o Symfony, ele é um framework que ele tem por default uma estrutura mínima necessária de arquivos e bibliotecas, tá? E aí ele é bastante modularizado, ou seja, ele tem bastantes componentes disponíveis, só que esses componentes você vai instalando, você vai acoplando eles ao seu projeto à medida em que você vai precisando deles, tá? Então a gente vai instalar o Symfony aqui, ele vai dar uma estrutura básica. E aí, a partir do momento que o nosso projeto vai crescendo, a gente vai vendo a necessidade de utilizar outros módulos, outros componentes que o Symfony oferece, a gente vai instalando eles. E essa instalação é feita via Composer, tá? Então é muito importante que você tenha também ele instalado aí, tá? E para acompanhar as videoaulas nossas aqui, a gente vai também utilizar aqui uma interface de linha de comando, tá? Que o próprio Symfony oferece, ok? Que a gente vai fazer o download aqui nessa página, tá? symfony.com/download é uma interface de linha de comando que a gente baixa, a gente adiciona elas às variáveis de ambiente do Windows e aí a gente consegue executar alguns comandos para poder criar projetos, para fazer algumas verificações em cima dos nossos projetos através dessa linha de comando. Ele auxilia bastante também que a gente tenha, que a gente consiga criar pequenas tarefas, pequenas rotinas aqui através do Symfony, tá? Então você vai entrar nessa página aqui, tá? E você vai fazer o download de acordo aí com o seu sistema operacional, tá? No meu caso aqui, o Windows ele vai baixar um arquivo .zip, ok? E esse arquivo, o que eu faço? Eu descompactei ele, tá? No meu caso aqui, eu descompactei ele dentro da minha pasta C2 pontos. Então eu tenho aqui, a raiz do meu C2 pontos, criei uma pasta chamada Symfony, tá? E vocês vão ver que tem esse Symfony exe aqui dentro. O que a gente tem que fazer? A gente tem que passar esse caminho aqui como variável de ambiente do Windows, tá? Como que você vai fazer isso? Vou colocar aqui, Symfony, vou colocar aqui, variáveis de ambiente, tá? Editar variáveis de ambiente do sistema.
Caiu nessa janelinha aqui, ó, eu vou vir em variáveis de ambiente, tá? E aqui nessa parte inferior, ó, variáveis do sistema, vocês vêm até aqui, ó, em Path, tá? Ó, selecionei o Path, vou clicar em editar. E vocês vão ver que o último aqui, ó, é justamente o C2./Symfony, que é onde está aquele meu exe lá, tá? No seu caso, aí, o que você vai fazer? Você pode clicar 2 vezes aqui, ó, numa linha vazia, ou você pode vir aqui do lado e clicar em novo, tá? E adicionar aí o caminho da sua, de onde você extraiu, né, os arquivos aí do Symfony linha de comando, tá? Feito isso, vai dar um OK, vai dar um OK aqui também, OK? E vai dar um OK aqui, beleza? Essa variável já está adicionada aí aos suas variáveis do Windows, tá? O que eu vou fazer agora, ó? Eu vou abrir o meu CMD, ok? O meu linha de comandos aqui. E aqui dentro eu vou executar o comando Symfony, justamente para ver se essa variável de ambiente ela foi adicionada com sucesso, tá? Para ver se realmente ela está funcionando. E aí vocês vão ver que quando eu rodo o comando Symfony, ele me dá aqui uma série de informações, tá? Inclusive a versão desse Symfony CLI, né? O meu não está tão atualizado, mas eu não vou atualizar agora, tá? Ele coloca as informações aqui, é porque ela foi adicionada com sucesso às variáveis do Windows, beleza? Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo projeto, mas antes disso, a gente vai executar aqui, então, um comando para ver se o nosso sistema operacional aqui, se tudo que a gente precisa ter instalado, realmente está instalado, tá? E se a plataforma está pronta para a criação de um novo projeto utilizando o Symfony, ok? Então a gente vai colocar aqui, ó, Symfony check requirements, tá? A gente vai verificar aqui os requisitos. Ó, ele vai dar algumas sugestões aqui. Ele vai falar que, ó, estou usando o PHP 7.4, beleza. Aqui ele dá o OK, ó, seu sistema está pronto para executar, né, rodar projetos do Symfony, beleza? E aí dá umas recomendações opcionais aqui, ok? No nosso caso aqui a gente não vai levar isso aqui em consideração. O mais importante é que esteja OK, tá? Que tudo que a gente precisa para executar projetos em Symfony estejam devidamente instalados e configurados dentro do nosso computador, tá? Beleza. Feito isso, tá? Eu vou só dar uma navegada aqui até a pasta onde eu crio os meus projetos, tá? Então vou criar aqui o CD Documents. Eu tenho uma pastinha aqui chamada VS Projects. E aqui dentro dessa pastinha chamada VS Projects eu vou criar um novo projeto do Symfony, tá? Beleza. O comando para a gente criar através do nosso Symfony CLI é o Symfony. Aí eu coloco aqui, ó, New. E aí eu vou criar aqui o nome da pasta que eu quero o meu projeto, tá? E vou criar ele aqui, ó, Symfony First App, tá? O meu primeiro aplicativo, a minha primeira aplicação em Symfony, tá? Então essa aqui vai ser o nome da pasta. Bom, como eu falei para vocês, o Symfony ele é bastante modularizado, tá? Então ele vai te fornecer uma estrutura básica para o seu projeto e aí, conforme você vai precisando, né, de outras bibliotecas, de outros recursos, você vai instalando, né, via Composer. No caso, o Symfony, o basicão dele, se eu rodasse esse comando aqui, ele iria funcionar? Iria. Só que o que ele iria me dar uma estrutura básica, por exemplo, para eu criar uma interface de linha de comandos, para eu criar uma API, tá? No caso aqui, a gente vai criar um aplicativo que a gente vai acessar via navegador, né? Então a gente vai ter a parte da web, tá? A parte do front-end a gente vai implementar também. Então a gente vai colocar aqui uma flag dessa forma, ó, 2 tracinhos, tá? E colocar aqui, ó, o web app, porque aí ele já vai baixar tudo o que a gente precisa para que o nosso projeto Symfony seja acessado não como microserviços, mas que ele seja acessado como um projeto da web mesmo, tá? Então aqui, Symfony New Symfony First App, tracinho, tracinho, web app, tá? Dou um enter aqui, ele vai fazer a instalação, ele vai baixar tudo que a gente precisa para esse nosso primeiro projeto aqui do Symfony.
Beleza? Então ele demora aí aproximadamente uns entre 40 segundos e 1 minuto para a criação do projeto, tá? E aí ele coloca aqui, ó, um OK, né? Your project is now ready in... E aí ele coloca o caminho aqui, tá? Da pasta do nosso projeto. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir essa pasta aqui dentro do meu Visual Studio Code. Beleza? Ó, então aqui no meu VS Code, tô com aqui ó, o Symfony First App aberto, tá? Abrir a pasta aqui do projeto, vejam que todos os arquivos que foram instalados, né, que foram baixados e configurados, já estão disponíveis aqui no nosso VS Code, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiramente a gente tem aqui a pasta Assets, tá? Dentro dessa pasta Assets aqui a gente pode colocar o front-end do nosso projeto. Então, por exemplo, vamos supor que você queira configurar todo o back-end, tá? Os controllers lá, a parte do PHP no seu projeto Symfony, mas a parte do front-end você vai implementar utilizando, por exemplo, algum framework JavaScript, como Vue.js ou React, tá? Enfim, aí você vai colocar todos os seus arquivos do JavaScript, né? Seus CSS, né? Os arquivos do seu React ou do Vue dentro dessa pasta Assets, tá? Temos aqui a pasta bin, tá? Dentro dessa pasta bin a gente tem esse console aqui, que é uma interface de linha de comando também, no qual a gente pode criar, tá? Por exemplo, a gente pode criar controllers, entidades, a gente pode executar tarefas do nosso projeto através dessa linha de comando, tá? Então a gente abre um terminal ou um CMD aqui do Windows e utilizando esse bin console aqui a gente vai criar vários arquivos, a gente vai automatizar algumas tarefas do nosso projeto em Symfony, tá? Aqui a gente tem a pastinha config, né? O próprio nome já indica que são as configurações do nosso projeto. Então a gente pode configurar aqui rotas, pacotes, né? A gente tem alguns arquivos YAMLs aqui para poder também definir isso, tá? A gente tem aqui uma pasta de migrations, tá? Então, quando a gente for utilizar bancos de dados, tá? A gente pode criar a estrutura do nosso banco dentro aqui do nosso projeto, né? Para que ele esteja dentro do repositório, para que ele esteja comitado, né? Dentro do repositório. E aí, os migrations, né? Os arquivos que possuem a estrutura de criação das tabelas do banco de dados do nosso projeto, tá? Vão ser geradas todas dentro aqui dessa pasta migrations, tá? A gente tem aqui a pasta public, que é a pasta raiz do nosso projeto, né? E onde vão ser acessados aí, vai ser executado esse arquivo index, e a partir dele é que vai ser chamado o core do Symfony, que vai chamar um controller, que vai gerar um HTTP response e que vai apresentar na tela, né, no navegador, a resposta daquela requisição que foi feita, tá? A pasta source, SRC, que é basicamente aqui a aplicação que a gente está desenvolvendo, né? Então os nossos controllers a gente vai criar aqui dentro, as nossas entities, né, as nossas entidades. Né, o que seria a entidade? A entidade seria um objeto, né, uma classe que mapeia uma determinada tabela dentro do banco de dados. Então, se a gente tem uma tabela no banco de dados chamada produtos, tá? A gente vai ter aqui uma classe chamada produtos também mapeando essa tabela, tá? E a gente tem aqui os repositórios que seriam, né, por exemplo, em outros frameworks como o CodeIgniter, seriam os models, tá? Seria as classes onde a gente vai ter, por exemplo, os selects, né, os métodos que vão fazer pesquisas dentro do nosso banco de dados, enfim, ficariam dentro desse repositório aqui, tá? O Symfony, né, como disse para vocês, ele é bastante modularizado, e a biblioteca que a gente utiliza aqui para fazer essa interface entre a aplicação e o banco de dados é o Doctrine ORM, tá? Para quem não sabe, o Doctrine aí, ele é uma grande biblioteca que faz esse mapeamento objeto relacional entre aplicações em PHP e banco de dados relacionais, como por exemplo Postgre ou MySQL ou o próprio SQLite, tá? O Doctrine, ele seria, se a gente fizesse um paralelo com a linguagem de programação Java, é como se ele fosse o Hibernate, tá?
Então ele é bem interessante também, bem robusto e bem simples de ser utilizado. Obviamente a gente vai ver isso aí numa aula futura, tá? Então aqui dentro do Source a gente vai ter os nossos controllers, nossos entities, nossos models / repositórios, tá? Dentro dos templates aqui, ó, da pasta templates, a gente vai ter as nossas views, tá? Geralmente é chamado de views em outros frameworks. Aqui dentro dessa pasta templates, vejam que o nosso projeto ele já vem com o Twig, tá? O Twig ele é uma biblioteca bem utilizada também. Ele oferece uma sintaxe alternativa ao PHP, uma sintaxe mais para front-end, tá? Então ele é bem interessante também. Ele é semelhante, tá, ao Smart Template Engine, né, que é um assunto que a gente já tratou aqui em videoaulas passadas. Então o Twig ele vai oferecer para a gente uma sintaxe mais amigável para que a gente consiga desenvolver aqui a parte do front, né, as nossas views dentro aqui do nosso projeto, tá? Aqui translations, obviamente, caso o nosso projeto seja multi-idiomas, tá? A gente vai criar os arquivos, né, e as configurações de tradução aqui dentro, tá? Aqui em var a gente tem algumas pastas com permissão de escrita, tá? De cache log, que o Symfony vai criar automaticamente também. E obviamente aqui o vendor, que é onde vem todas as bibliotecas, todas as libs, todas as classes, né? O core do Symfony. E a partir do momento que a gente for instalando novos módulos, tá? Novas classes, ele vai colocando tudo aqui dentro dessa pasta vendor também, que é a pasta padrão do Composer, tá? Então o Composer ele vai jogando tudo aqui dentro à medida que a gente vai instalando, né, acoplando ao nosso projeto novas classes, novas bibliotecas, novas libs. Beleza? Aqui alguns arquivos de instalação, né, caso você for utilizar, por exemplo, um container dentro do Docker, tá? A gente tem aqui o Composer JSON também com as informações das bibliotecas que foram utilizadas, tá? Então aqui mais arquivos de configuração mesmo, e a gente tem aqui esse arquivo .env que armazena informações importantes a respeito do nosso projeto, tá? Então deixa eu só aumentar aqui para melhorar a visualização. Então, por exemplo, vocês vão ver aqui na linha 17 que o app.env, tá? O environment, né, que é o ambiente, ele está definido como dev. Ou seja, a gente está no modo de development, desenvolvimento. Obviamente, quando você for colocar o seu projeto em produção, né, em um servidor da web, enfim, numa hospedagem, você vai alterar isso aqui de dev para prod, tá? Que seria o production, tá? Além disso, a gente tem aqui, por exemplo, informações a respeito da nossa conexão com o banco de dados. Então ele já dá alguns exemplos aqui, ó. Se você for utilizar o SQLite, você vai descomentar aqui, ó. Lembrando que dentro dessa sintaxe aqui, esse hashtag, né, esse joguinho da velha, significa comentário. Então essa linha aqui ela está comentada. Então se você for utilizar o SQLite, você vai utilizar essa linha, tá? Se você for utilizar o MySQL, essa linha aqui, então ele já dá uma estrutura básica e basta você configurar aqui com o seu usuário, senha, o seu servidor, o nome do seu esquema, tá? E aqui o Postgre também, ele já vem, inclusive descomentado, né? E aí, por exemplo, se eu for utilizar o MySQL, eu comento aqui a linha do Postgre e descomento a linha do MySQL, tá? E aí ele vai se conectar com o banco de dados a partir dessas configurações que você colocou aqui. Então esse arquivo env aqui seria o arquivo das variáveis de ambiente, né? Vamos dizer assim, né? Do ambiente em que seu projeto está sendo desenvolvido. Você define aqui. Você define aqui, então, esse arquivo é bem importante, tá? Então eu vou fechar ele aqui, tá? Então vejam que está tudo instalado. Como que a gente faz para executar esse projeto aqui, né, na web? Ok? A gente vai voltar aqui no nosso CMD e vai fazer o seguinte, ó, a gente vai colocar aqui um comando que é o Symfony server :start, tá? Ele vai startar aqui um servidor do PHP, tá? O próprio Symfony ele vai fazer isso, já tudo configurado com tudo que ele precisa, e aí basta a gente executar, tá? Então vamos lá, ó. Vejam que ele criou aqui o projeto, ó, o web server está escutando, ó, no localhost, tá? Você pode colocar tanto o localhost como 127.0.0.1
e coloca a porta 8000, tá? Acho que ele deu um erro aqui porque eu não estava... Eu vou apertar um Ctrl C porque eu não estou dentro da pasta do meu projeto, então ele não vai funcionar, tá? Então deixa eu subir aqui, ó, eu preciso entrar no meu Symfony First App. Dentro dessa pasta, agora sim, eu executo aqui, ó, Symfony Server Start. Beleza, agora aparentemente está funcionando. Então, localhost na porta 8000. Então, eu vou voltar aqui e vou executar localhost 8000. E vejam só o que acontece, tá? Welcome to Symfony 5.4. Então, vejam que ele não instalou a versão 6. E por que ele não instalou a versão 6, tá? Porque o meu PHP é o 7.4, tá? Ele só vai instalar a versão 6 se você tiver o PHP 8, tá? Então, no caso aqui, ele instalou a versão 5.4, que não é a mais recente, tá? Bom, se você caiu nessa página aqui, tá? É porque você fez tudo corretamente, conseguiu instalar certinho, tá tudo configurado, tudo funcionando, tá? Ele vai dar alguns links aqui, por exemplo, eu quero ler a documentação, ele vai te jogar aqui lá para a parte da documentação, tá? A parte da community também, onde tem os fóruns, né, a contribuição aí da comunidade e os tutoriais aqui que ele passa também, tá? Então vejam que está funcionando o nosso projeto em Symfony, tá? Ele está executando aqui uma página padrão, tá? Que já vem junto lá com o Symfony quando é instalado. Obviamente, nas próximas aulas a gente vai fazer, né, a gente vai aprender aqui a como criar as nossas próprias páginas dentro aqui de um projeto em Symfony, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, tá? Espero que vocês tenham conseguido configurar aí o Symfony CLI e consigam ter instalado, né, um projeto web app em Symfony, tá? Nas próximas aulas a gente vai aprender mais sobre controllers dentro do Symfony, a gente vai aprender sobre rotas, a gente vai aprender a criar entidades, a gente vai aprender a conectar a nossa aplicação com o banco de dados, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido aí desenvolver na máquina de vocês também tudo que a gente viu aqui nesse vídeo. Qualquer dúvida é só você deixar um comentário. Um abraço e até a próxima.